boa noite, meus amigos. Boa noite. Nós estamos dando início a mais um grupo de estudos, né? A mais um momento dos nossos estudos. Hoje, de uma forma um pouquinho diferente, que eu gostaria, inclusive, de dividir com vocês a oportunidade da gente ter um companheiro que está em Juiz de Fora, fazendo uma visita para nós, que é muito ligado à obra do Denis. Esse companheiro é o Tiago, e eu queria que a gente tivesse a possibilidade de ter conosco o Tiago nos estudos da noite de hoje. Agora que me parece que já está aparecendo no YouTube, eu queria perguntar, antes de apresentar o Tiago e passar para ele também falar alguma coisinha se ele quiser, saber se vocês estão ouvindo a gente, se está tudo bem, se está tudo certo. Dê um sinal para nós aqui no chat, por favor. Imagino que sim, né? Bem, amigos, como eu falei, o Tiago é um companheiro muito querido. Ele é da cidade do Rio de Janeiro, é muito dedicado à obra do Denis. E várias vezes eu citei para vocês nos estudos anteriores alguns livros com trabalhos inéditos do Denis que foram publicados recentemente aqui no Brasil, com traduções feitas pela editora do CELD, do Centro Espírita Leon Denis, lá do Rio de Janeiro. E o Tiago, junto com uma equipe de trabalhadores da casa, participou desse processo e ajudou também no trabalho de edição, de diagramação, revisão, tudo isso. Então, ele vai estar conosco hoje para a gente conversar sobre a quarta parte do nosso estudo a respeito do cristianismo. E aí, nós vamos conversando juntos. É um modelo um pouco diferente, porque vocês estão acostumados só a me ver e na semana passada a verem a Tashi, a nossa cachorrinha, né? Mas hoje a gente vai ter a companhia do Tiago também. E, Tiago, fica à vontade. Meus amigos, boa noite. É uma alegria estar com todos e compartilhar com um amigo tão querido que é o Vinícius. Na verdade é um irmão, né? E a obra de Denis, de certa forma, enlaça fraternalmente essa amizade, que é muito bom. Verdade, verdade. Então, meus amigos, hoje nós damos prosseguimento ao capítulo sobre o cristianismo. E vejam vocês, a gente tinha conversado um tempo atrás a respeito de que eu não teria pressa na condução desse tópico, né? Porque são tantas nuances e o Denis, como todo espírito superior, possui uma incrível capacidade de síntese. Então a gente às vezes lê um trecho da obra do Denis, em um parágrafo ele sintetiza vários conhecimentos, não é? Inclusive que são pré-condição para a gente compreender a estrutura do pensamento dele. Então às vezes uma página da obra, algo que a gente vence na leitura de 5 minutos, se transforma num roteiro extenso de reflexões, porque em alguns momentos ele parte do princípio que nós já temos algum conhecimento, que nós já temos uma sabedoria, que nós temos domínio de alguns fatos históricos, ou de alguns eventos mesmo da história do cristianismo, ou da filosofia cristã como um todo, que é o que a gente vai ver um pouco hoje. De modo que a gente, nessa noite, vai se dedicar um pouco a ver a visão do Denis a respeito da Igreja Católica. Não é? É um trecho relevante, no entanto, a gente tem que considerar que algumas profecias do Denis não se cumpriram. Né? Ele vai falar, por exemplo, de um ocaso, de um desaparecimento da Igreja e de um espaço que essa Igreja daria à filosofia dos espíritos. Isso não aconteceu, pelo menos não da forma como Denis propunha. E isso por motivos também muito óbvios, né? Os espíritos não precisam destruir uma crença para implementar outra.
como evolução é síntese, a gente começa de pontos distintos de entendimento, né? E a gente converge a partir de determinado momento. Então, se por um lado a gente não enxerga o fim da igreja, a gente percebe que várias alas desse pensamento cristão católico foram reformadas, se tornaram mais abertas, se tornaram muito mais inclusivas, tratam de questões que são importantes para os fiéis, fogem ao dogma puro e simples, se engajam socialmente pela luta contra a miséria, contra a doença, contra a ignorância. É só a gente imaginar o trabalho de algumas pastorais que são tão valiosas aqui no Brasil, pastoral da fome, do combate à fome, a pastoral dos moradores de rua e mais outros tantos trabalhos, né? O modelo educacional jesuíta, que é um modelo de referência em muitos lugares. Então, há alguns apontamentos do Denis, de maneira geral, que não vão se cumprir. E é até bom que a gente não crie uma expectativa muito partidária com isso. Eu não sei como o Tiago vê, mas alguns companheiros o áudio tá ruim para vocês, gente? Vamos tentar fazer um ajuste aqui. Espera aí. Eu acho que agora ele tá no máximo que eu consigo colocar por aqui. Vamos ver. Vejam só. Tá no máximo, meus amigos. Eu não consigo aumentar mais. Veja de novo aí. Estou olhando no chat, Kátia. Veja aí se o áudio melhorou. Sim ou não? Melhorou? Eu vejo de vez em quando, gente. Desculpa. Melhorou? Eu não tenho muito como resolver a distância do microfone. Deixa eu tentar agora. Ó, eu botei o microfone bem pertinho de mim. Talvez agora vai ficar estourando. Agora, tudo que eu podia fazer aqui tá feito. E se tem alguma outra coisa, eu acho que talvez vocês possam depois dar uma estudada na configuração do computador, aumentar o volume aí, ou o celular, porque aqui tá tudo configurado. Eu gravo com o microfone externo, tá aqui, ó, que é uma placa de áudio, e botei a captação dele no máximo, no nível máximo de captação. Ih, peraí que eu tava baixando. No nível máximo de captação. E tem gente que diz que tá ouvindo e gente que não tá. Bem, vamos tentar continuar, né? Porque senão a gente também perde tempo com a tecnologia. Vocês sabem que eu sou um selvagem nesse assunto, né? Um silvícola. Então, de maneira geral, então eu estava retomando isso. Tem uma parte que é essa da profecia do Denis, que eu acho que não se cumpriu e acho que ele não deve incentivar esse tipo de pensamento, né? Inclusive a gente vê alguns companheiros espíritas, onde eu tinha terminado a minha fala. A gente encontra alguns companheiros espíritas que dizem com muita convicção que o espiritismo vai suplantar todas as outras crenças. E eu acho que por um espaço de tempo curto isso não vai acontecer, né, Tiago? Não. Denis tem até uma apreciação interessante no Grande Enigma. Na verdade é uma obra que ele chamou de síntese espiritualista
e que está anexo ao Grande Enigma, pelo menos na edição do Centro Espírita Leon Denis, né? Onde que ele traça, digamos, faz uma análise aí de futuro, né? Uhum. O que seria as crenças, as várias crenças, né? E ficou até famoso, né? A frase em que ele disse que o Espiritismo... Gente, de novo, desculpa. Não é a religião do futuro, né? Mas o futuro das religiões, no sentido que as linhas mestras do Espiritismo, Deus, a reencarnação, a imortalidade da alma, a comunicação entre os dois mundos, isso vai se enraizar, né, nas outras crenças. Isso também não é, digamos assim, esse pensamento não é propriedade do Espiritismo, né? É uma lei natural, é de todo sempre, e várias outras religiões e tradições, Denis mesmo faz uma análise disso, né? Na primeira parte da obra, a doutrina secreta, enfim, que outras tiveram seu tempo, tiveram a sua importância e findaram-se, né? E, enfim, o Espiritismo está hoje tendo essa oportunidade de analisar através de uma certa racionalidade esses princípios e dar corpo a eles, substância, né? E tem um distanciamento até histórico que permite a visão em perspectiva. Sim, sim. Que é uma coisa que, de dentro da própria crença, quando ela é tomada como fim da prática em si mesmo, espiritual, fica mais difícil. Exato. Mas como o Espiritismo apresenta essa visão de perspectiva em que o infinito é o destino, né? Pois é. A gente tem muita coisa para trás que se torna fonte e a gente tem muita coisa para frente que se torna fonte. E é interessante isso. Então, fora desse aspecto, o pessoal tá falando da cachorrinha. Além desse aspecto, o Denis ele vai começar apontando para nós uma questão que a gente tem um pouco de domínio sobre ela. A gente compreende a partir do Espiritismo, mas também é importante que a gente... o próprio Denis vai fazer isso mais adiante, então eu não vou me preocupar em explicar agora. Quando ele fizer, a gente explica. Ele parte do princípio que o catolicismo, enquanto instituição, ele deturpa os ensinamentos de Jesus. E a gente tem que ter muito cuidado na hora de expressar essas ideias, e por alguns motivos. O primeiro é que a gente tem andado muito armado e muito fiscal de condutas alheias, né? Então, a gente vê tanto da parte dos espíritas quanto da parte de não espíritas uma postura fiscalizadora da crença alheia. A gente tem esse hábito dentro do espiritismo e a gente tem esse hábito com outras religiões. Dentro do espiritismo não é tanto uma questão de fiscalização, é mais uma questão de bom senso. Mantido o bom senso, mantém-se a prática. Mas com as crenças de fora, a gente tem que separar duas coisas: a instituição e o praticante. Então, embora o Denis aponte que o cristianismo, ao se institucionalizar na forma de igreja católica, ele se afasta bastante dos ensinamentos do Cristo. Por quê? Porque ele vai apontar concepções de salvação estranhas, baseadas em graça, indulgência, né? Ele vai apresentar uma ideia de pecado, ele vai apresentar uma ideia de inferno, uma ideia de salvação, que são coisas que não aparecem com essa conotação lá no Evangelho, né? Embora ele faça isso, é da igreja que vai surgir muitos bons praticantes espirituais. Porque a instituição, lembra que a gente conversou em vários estudos para trás? Na verdade, em quase todos que a gente falava da doutrina secreta, a gente conversou sobre o processo de secularização. Quando a prática religiosa ela se afasta de quem tem a experiência e ela entra no domínio de quem tem só o entendimento, só a compreensão. Esse processo de secularização é o que cria as instituições, né? Kardec escreve na Revista Espírita um artigo chamado A Organização do Espiritismo, né?
E ele vai falar assim, olha, embora as pessoas queiram que a gente filie todas elas na sociedade parisiense de estudos espíritas, elas queiram que nós orientemos todas as casas, primeiro é inviável que isso aconteça. Né? Não tem condição de assessorar todos os grupos que se multiplicam pelo mundo. E segundo, isso não seria positivo para o espiritismo, porque é exatamente dos conjuntos de pessoas pequenos, estudiosos, dedicados à prática, que têm autonomia e liberdade, que vai surgir o contato com os espíritos e as reflexões salutares. Então, o equilíbrio entre a instituição e a prática sempre foi um problema em relação à espiritualidade. E é o que vai acontecer com o catolicismo. Então, aqui o Denis está apontando o seguinte, olha, há uma institucionalização que foge de Jesus, né? E isso é um fato que nos chama a atenção. Quanto mais quando a gente vê o Papa Francisco, por exemplo, que rompe com toda essa boa parte dessa pompa, né? Formalidade. Com essa formalidade, põe o pé no chão, né? E dá uma outra cara para a igreja. A gente percebe, poxa vida, como esse Papa é diferente dos papas anteriores. O que mostra para nós que existe o praticante e existe a instituição. O Denis aqui me parece que está apontando para a instituição. É a questão, eu acho que é um drama histórico, né? Filosófico, entre a forma e a substância. O catolicismo, sem dúvida nenhuma, merece todo o nosso respeito, mas ele deu uma forma à essência do cristianismo que guarda uma distância muito grande, né? Os rituais, as pompas, os cargos, as hierarquias, tudo isso está muito distante daquela comunidade de pescadores, né? Do Cristo, muito embora muito humano, né? Mas muito simples, que falava ao coração, né? Tinha uma prática que inclusive a gente tem que ter atenção, né? Que todo movimento de massa, quando ele ganha um certo corpo, a gente tem um distanciamento grande, né? Do coração das pessoas. E cristianismo, em sua essência, é isso, é falar ao coração, né? Sentimento. Então a essência, a gente, de certa forma, em boa parte da história da igreja, a gente não encontra a essência cristã, né? O amor, a fé, a esperança, a caridade, enfim, né? E o Denis aponta para duas coisas específicas, né? Que vão demarcar um pouco isso. Primeiro, é a sucessiva quantidade de concílios, né? Que vão se realizar entre homens, defendendo a implementação de ideias que passam a ter um caráter sagrado, né? Então pensem bem, o concílio é uma reunião de indivíduos humanos que muitas vezes ao longo da história vai se dar mediado por questões concretas, objetivas, mundanas, né? Há muitos concílios que não vão versar sobre teologia, vão versar sobre questões geográficas, econômicas, né? Ou vão fazer isso de forma velada, né? Sob a temática de um assunto sagrado, esse concílio trata então de algo mundano, né? E paralelamente a esse movimento conciliar, nós vemos surgir também a prática da simonia, que é o comércio das coisas sagradas. E aqui eu queria abrir um parêntese que é sempre muito importante, porque ao longo da história da Igreja Católica, esse movimento, tanto dos concílios que vão definir doutrina, quanto da venda ou da comercialização, porque nem sempre é venda no sentido de pagamento para se obter uma benécia. Às vezes a venda se dá num jogo simbólico, se dá num mercado emotivo, psicológico, né? O sujeito se projeta e vende um produto que, primeiro, não é produto e, segundo, não poderia ser vendido. E isso vai desencadear na história do cristianismo muitos conflitos. Rupturas, separações, cisões, guerras.
as cruzadas, né, o movimento cruzado, que visava tomar à força um pedaço de terra, como se a terra fosse proprietária das virtudes do homem que um dia caminhou sobre ela. E essa arma das cruzadas foi utilizada com um montão de outros fins. Mas é curioso perceber que a primeira cruzada, como nós conversamos há pouco, não foi organizada contra os pagãos ou os infiéis, foi direcionada aos cátaros, no Languedoc, que eram católicos, mas que tinham uma prática diferente. Aí sim, uma prática mais simples, humanizada, uma prática destituída de simbolismo e de pompa externa, não reconhecia a autoridade humana, né? Então os líderes cátaros, que eram chamados perfeitos ou perfés, eles não se colocavam acima da comunidade. Eles eram membros da comunidade que tinham uma formação diferente, voltada para a prática espiritual. Eles são o alvo do primeiro movimento cruzado, que não visava convertê-los, visava destruí-los. E de fato conseguiram. Hoje, se você vai ao Languedoc, e aí eu tive a oportunidade de conversar com um amigo que teve essa experiência há algum tempo atrás, as ruínas são praticamente indescritíveis de outras quaisquer ruínas. Não há registro sequer de como os cátaros faziam seus cultos. A gente tem algumas informações a respeito da crença na reencarnação, na mediunidade, em outros aspectos que sobreviveram aí ao passar do tempo e se apresentam no Espiritismo. Foi uma daquelas tentativas de retornar ao cristianismo primitivo. Né? Exatamente. E eles foram destruídos porque pensavam diferente. Né? E é curioso porque o Hermínio Miranda escreve um livro fantástico. Eu não tenho feito aqueles cartõezinhos de indicação bibliográfica dos primeiros estudos, não porque eu desisti deles, é porque eu estou sem tempo mesmo. Mas eu acho que a partir da semana que vem eu já volto com eles. O Hermínio escreve uma obra que chama Os Cátaros, só que ele põe um subtítulo curioso. A Heresia Católica, né? Ou os cátaros e a heresia católica. Para o Hermínio, a igreja formal é que é a heresia. É o que rompe com Jesus. Não são os cátaros. Né? E, historicamente, vocês vão perceber, amigos, que as formas mais puras da religião, elas sempre vão causar incômodo. Sobretudo aqueles grupos que vivem do comércio, que vivem da venda de indulgências religiosas. E por que eu queria abrir um parêntese nisso? Porque é um tema que nós precisamos enfrentar em se tratando do Espiritismo. Não porque eu esteja pensando em alguém. A semana passada eu acabei o estudo, uma companheira do Rio falou comigo assim, mandou uma mensagem e me disse: eu assisti o estudo, eu vi que você mandou umas indiretas. E eu, por incrível que pareça, não tinha mandado indireta para ninguém na semana passada. Eu estava só comentando. Assim como hoje. O que é importante a gente perceber? Valor espiritual nunca tem preço. Nunca tem. E o exemplo disso é o Cristo. Ele nunca tem preço. Aí as pessoas perguntam, mas por que se vende um livro espírita? Não tinha que ser dado? Não, não tinha que ser dado. Porque o livro tem um custo de produção. Né? Então, o livro tem que ser coerente com o custo de produção que tem. Né? O livro que custa bem pouquinho para ser produzido, talvez não seja muito correto que seja vendido por um infinito de preço. Né? Agora, o ensinamento espiritual não pode ter preço. Ele não pode ser trocado por nada. E algumas pessoas não percebem como que esse movimento é sutil e como que nós, às vezes, por invigilância e, na verdade, por inocência, não há maldade. Nem em quem faz, muitas vezes, e nem em quem aceita. Mas há um movimento inocente em que a gente comercializa emoções. Então, veja só,
Você assiste a palestra de um indivíduo que te toca. E você pensa, poxa vida, como essa pessoa é bacana, né? Como essa pessoa mexeu com o meu coração. Aí você sai e vê que esse palestrante está vendendo um livro. E aí você pensa assim, nossa, vou comprar o livro dele, me fez tão bem. Tem que ter muito cuidado com esse pensamento. Porque se você comprar o livro unicamente como forma de gratidão ao palestrante, você está praticando um tipo de simonia. Se você não quer ler sobre aquele texto, mas quer gratificar o palestrante que te fez bem, dedica um bom pensamento para ele. Ore por ele, né? Ore por ele, para que ele não caia, para que ele não se desvie, né? Mantenha ele nas suas preces diárias. Tudo isso é fundamental. Mas se a gente imprime o fator da troca ou da compra, né? Eu percebo muito isso quando algumas pessoas compram o livro porque querem conversar comigo. Uhum. E acreditam que porque compraram o livro vão chegar na fila do autógrafo e vão ter um atendimento diferencial só porque compraram o livro. Isso não existe, e isso não deveria existir com outros colegas palestrantes. Porque o livro é um suporte de conhecimento. Mas se ele se torna um fim, como a gente tem visto isso acontecer em várias ocasiões, não vou dizer que é errado, mas vou dizer que é perigoso, né? Então, isso foi o que desviou a igreja lá atrás. E nós temos um compromisso moral de não cair no mesmo movimento, de nenhum tipo de troca, nem que seja simbólica. Com os bens de Deus não há comércio possível. Eles são dados gratuitamente, devem ser repartidos gratuitamente, devem alcançar a todos, sem distinção de classe social, etnia, gênero, religião. Nada disso. Nada disso. Né? Tchau, que às vezes o próprio coração ele vai se pervertendo, né? Porque isso é muito comum, né? Eu vou comprar o livro do fulano, do ciclano, e às vezes não se compra, às vezes não se lê. Eu não quero de fato absorver aquele conhecimento. Na verdade, eu quero ter algum tipo de proximidade, e como se isso fosse trazer algum benefício mágico, né, para as nossas vidas. E, em verdade, o que de fato faz toda a diferença é o esclarecimento, é a lucidez, é uma prática espírita que se paute na coerência, na compaixão, né? E principalmente no desinteresse. Né? Desinteresse no sentido amplo, tanto daquele que, no caso que você levantou, daquele que está fazendo a palestra, como daquele que está recebendo aquele conhecimento, né? Eu não posso ter qualquer tipo de interesse, eu vou ao centro espírita. Claro, a gente vai ao centro espírita, dizer que a gente não tem nenhum interesse seria, né, claro, meio que absurdo, não. Mas a gente aproximar de uma pessoa, porque essa pessoa pode me conferir essa ou aquela vantagem, a gente já está pervertendo a nossa mente, o nosso coração, né? Talvez o sentido mais interessante de ter uma proximidade é do afeto, é do entendimento, né? É do compartilhar. Não é porque alguém está na tribuna oferecendo os seus conhecimentos que talvez seja, talvez não é por isso que ela é superior a qualquer um que está assistindo, né? O que de fato faz com que a gente seja, entre aspas e muitas aspas, superior é o nosso entendimento e a nossa vivência, o nosso esforço, né? Exatamente, concordo plenamente. Tem alguns comentários aqui que eu quero pontuar então com vocês. O Leonardo Rocha fala sobre a retirada da reencarnação do cristianismo a partir do imperador Teodósio, né? Ou Justiniano, como ele coloca aqui, Teodósia ou Teodora era a esposa, enfim.
O próprio Denis vai falar sobre isso no livro Cristianismo e Espiritismo. No entanto, isso não é uma história canônica, vamos dizer assim, né? O que acontece é que não há registros historiográficos de uma supressão da reencarnação, porque ela nunca foi aspecto dogmático firmado. O que há é que, lembra que a gente falou das escolas sagradas ou secretas? Elas existiam sempre também dentro do cristianismo, né? E a gente vai ver isso na gnose, e a gente vai ver depois na Grécia com o movimento do exicasmo, o exicaísmo, que é um movimento monástico derivado dos padres do deserto. E boa parte desses padres do deserto, que vão estar se retirando para as cavernas do Egito entre o século 4, 6, 7 do nosso calendário, eles aprenderam de gnósticos os seus saberes. E um desses grandes mestres é um indivíduo chamado Orígenes, de Alexandria. O Orígenes tem uma obra chamada Contra Celso, que é uma obra que ele vai combater uma teoria da mentepsicose, que é a reencarnação desligada da evolução, que é um modelo um pouco grego, de que você podia voltar em qualquer coisa, né? E até também hindu e depois budista. Só que o Orígenes, ele tinha uma tese muito própria em relação à existência do sujeito. O Orígenes defendia duas coisas. Ele defendia primeiro a pré-existência da alma antes da reencarnação, antes do nascimento, da encarnação do espírito. E ele defendia também, além disso, a fatalidade da salvação. Ou seja, partindo da lógica que Deus é perfeito, cria todos os seres perfeitos, ele não poderia criar o mal eterno. Porque se o mal eterno fosse criado, ele não seria Deus. Deus não criaria algo que seria oposto eterno a ele. Então, para o Orígenes, todos os seres um dia voltariam para o seio de Deus. Isso poderia demorar muito mais. Ou poderia demorar muito menos. Ele não deixa claro como esse processo se daria. Em alguns escritos, em alguns comentadores, isso sugere uma reencarnação. Em outros, isso sugere uma outra espécie de vida. Só que quando você junta pré-existência da alma e fatalidade da salvação, você está diante de uma proto-reencarnação. E o Orígenes vai ser muito combatido dentro da igreja. Só que ele é condenado não num concílio, ele é condenado num sínodo, que é uma reunião de bispos de uma determinada região. Este sínodo é anexado a um concílio, que não rechaça a reencarnação, rechaça o origenismo. Então, se você buscar na história referências a Orígenes, nos concílios você encontra. Sobre a reencarnação, você não encontra. E isso é importante que seja dito porque vários padres católicos explicam essa história muito bem. E eles se sentem um pouco até ofendidos, como se a gente estivesse tentando usurpar a crença dele. Não, não houve. Enquanto instituição central católica, nunca houve reencarnação. O que há são comunidades esparsas, correntes muito específicas, correntes específicas que vão manter a crença gnóstica da reencarnação. Como os neoplatônicos, né, que influenciaram o cristianismo no norte da África, né, principalmente Plotino. Exatamente, exatamente. A Rita de Cássia também ela comenta aqui que ela percebe que as práticas que são cobradas têm uma tendência a se deteriorar, como vemos muitos médios que cobram, em pouco tempo a mediunidade é cessada. Olha, o processo é tão curioso, porque o coração da gente, das pessoas é bom. Então as pessoas compram com muita frequência produtos péssimos com embalagens lindas, né? Não diria que a mediunidade cessa necessariamente, mas acredito sim que esses trabalhos se desarticulam. Uns demoram mais, outros demoram menos. E por que eu não acho que a mediunidade cessa? Porque há espíritos de todas as categorias e de todos os tipos falando para pessoas que são exatamente iguais a eles. A gente vê algumas obras que são chocantes do ponto de vista filosófico espírita, né? Meu Deus, como que pode? A pessoa falando coisas, inclusive, que são contraditórias à lógica do pensamento espírita.
Não estou falando de pequenos detalhes, não. Agora aqui eu posso fazer referência em reencarnação no mundo espiritual, ou em espíritos engravidando na vida espiritual, que é algo que não faz o menor sentido do ponto de vista da lógica espírita. E, no entanto, há obras que tratam disso. E há obras que abordam isso. E essas obras são comercializadas e elas vendem horrores, né? Aí as pessoas dizem assim, mas eu já li mais de um médium que aborda essa ideia. Claro, porque até os espíritos inferiores progridem. Então não pensem que não haja uma universalidade do ensino dos espíritos perturbados, porque existe. O que vai dar para nós tranquilidade e seriedade na análise desse processo todo? O espiritismo precisa ser lógico. Então, além de haver uma concordância entre os espíritos, ele precisa também preservar um princípio de razoabilidade. Se um conceito proposto por qualquer espírito ele não é razoável, não importa que 50 mil deles falem a mesma coisa, né? Até porque eu vou dar um exemplo bem simples para vocês aqui agora. Todos que estão ouvindo a gente já devem ter ouvido da mãe ou da avó, quando eram mais novos, a advertência: não comam manga e bebam leite, não chupem manga e bebam leite porque vocês vão morrer, né? Talvez todas as famílias disseram isso, e no entanto, não há nenhum perigo de você chupar manga e beber leite, senão você não poderia tomar sorvete de manga, Exatamente. Que é feito com leite. Então, não é unicamente a universalidade, a gente precisa também da razoabilidade dos ensinos. Agora, é muito importante a gente destacar uma outra coisa nesse aspecto, e a gente depois prossegue, né? As pessoas que fazem esse tipo de apropriação do ensinamento espiritual, não só espírita, mas aí de todas as correntes, elas só ocupam o espaço que ocupam porque nós as colocamos lá. Ninguém consegue ser mestre se não tiver aluno. Percebe? Aqui é uma sutileza grande, porque muitas vezes, com o temor de que as casas espíritas fiquem esvaziadas, com o temor de que a gente não atenda a uma moda dessa ou daquela faceta do movimento, nós nos julgamos cumprindo uma boa ação ao abrir concessões para comportamentos que são flagrantemente perniciosos, né? Esse fim de semana eu estive na cidade de Petrópolis com os amigos e durante um seminário alguém me questionou sobre isso. Nós falávamos de alguns problemas dentro da nossa vivência do Evangelho, e aí há casos de palestrantes que ligam para a casa espírita e dizem assim: aceito o convite de vocês, mas é preciso que tenha um público mínimo de 400 pessoas, né? Aí eu brinquei com eles: se um indivíduo fala isso para nós, eu vou dizer para ele, então não venha. Nem que a nossa casa tenha 5.000 frequentadores, porque esse não pode ser o critério, tá? Então, assim, nós é que empoderamos os instrutores que dividem conosco reflexões de evangelho. Nós é que vamos conseguir partilhar uns com os outros uma noção do que é coerente, do que é modesto, do que é simples, do que é amoroso, reconfortante, enfim, de tudo que se conecta com os valores que Jesus ensinou. Não é difícil. A partir do momento que os espíritos, através da obra de Kardec, nos dão a direção de que a moral espírita ela é toda baseada no Cristo, né? E de que a ética também da prática espírita ela é toda, a vivência espírita ela é uma ética apostolar, né? Ou seja, nós não somos o Cristo, mas nós podemos espelhar a nossa conduta naqueles que estavam diante do Cristo. Portanto, a nossa ética ela é apostolar. Isso nos autoriza a fazer um exercício simples de análise do nosso trabalho. Na sua casa espírita pequena, na sua convivência doméstica, nos grupos de estudo que você participa, até mesmo nos grupos aqui da internet que você está fazendo parte. O que da vida do Cristo
está em acordo ou está em desacordo com a forma que a gente está conduzindo a nossa prática. Não há mistério. Nós vemos Jesus criando condições, excluindo pessoas? Não vemos. Mesmo os fariseus, que são constantemente objeto da crítica do mestre, vão ter um representante que é acolhido por ele, que é o... gente, me fugiu o nome dele. Nicodemos, né? Que é Nicodemos. Mesmo os samaritanos, que eram tidos como perseguidos, inferiores pelos judeus, eles estão exemplificados na mulher samaritana, que talvez seja o exemplo mais sublime de oração que Jesus ensina para nós, porque ele vai ensinar uma oração pública no Pai Nosso e vai ensinar uma oração privada, silenciosa, meditativa, para a mulher samaritana, que era mulher e era samaritana. Duas coisas terríveis naquele tempo, né? Rompe com a tradição. Né? Ele rompe com a tradição, ele come com a mão suja, ele cura no sábado. Então, ele subverte todas as normas externas, todas as formalidades. Então, se a gente percebe que a nossa prática ela não está de acordo com a simplicidade evangélica, aí a gente pode assumir dois caminhos. Um é o de manter do jeito que está, achando que é bom e que é melhor fazer assim mesmo, porque a gente atende a um número grande de pessoas, e aí a gente assume para nós mesmos uma função de missionário, enviado de Deus, que tem uma tarefa de botar o mundo no eixo, papapá. Legítima prática, a consciência que dá o caminho. Mas se nós já não nos sentimos alimentados por isso, e a questão é essa, se isso não te alimenta, o fundamental é que você se recolha, né? Trabalhe de maneira modesta, mas constante, se dedique a um estudo honesto, se dedique à convivência com amigos iguais, partilhe os conhecimentos que venha a ter, ouça conhecimentos que os outros amigos têm que podem ser partilhados com você. Agora, uma coisa que é muito importante, o Tiago está aqui de prova dos esforços que a gente tenta implementar. Não vale a pena que a gente gaste tempo agredindo quem está fazendo comércio, agredindo a quem desvirtua. A gente precisa fortalecer o que é bom, fortalecer o nosso trabalho, fortalecer o trabalho que a gente tem modesto na casa espírita. Não imaginar que você ir na instituição e bater um ponto e cumprir um horário simplesmente é indicativo de que você está salvo, protegido, liberado, nada disso. É fundamental que a gente transforme a indignação que a gente sente, e a gente sente muita indignação com algumas pessoas que aparecem como grandes referências para nós e que depois, sei lá, porque são humanos, né, acabam se confundindo um pouco, ou pelo menos confundindo um pouco o ensinamento espiritual, transformar essa indignação em força do trabalho. Mas é nem comentar mesmo, sabe? Há coisas que não merecem comentários, porque senão a gente vai fazer igualzinho o Denis está apontando, que foi o caminho do desvio. Quando a gente começa a gastar mais energia para mudar o mundo fora da gente, não tem energia aqui dentro. E aí a gente termina a vida bem parecido com o Jacó, que escreve através do Chico o livro Voltei. Sabia de espiritismo? Demais. Conhecia Evangelho? Muito. Kardec? Muito. Foi presidente da FEB, conduziu reuniões de desobsessões por décadas, fazia obras assistenciais de renome, até hoje no Rio de Janeiro. Há uma série de instituições que foram beneficiadas por ele, pelo Frederico Figner, né? Se eu não me engano, até o Recanto dos Artistas, não é? Retiro dos Artistas. Retiro dos Artistas, que é um asilo para artistas que não têm família. Foi doado por ele o terreno há muito tempo. Então é um benfeitor. Mas ele chega no mundo espiritual sem luz alguma, porque ele gastava muita energia cuidando da vida alheia, né? E para que ele caia em si, perceba isso, é um movimento muito bonito, mas muito doído. Então nós
temos uma urgência constante em desapegarmos-nos das formas exteriores. Desapegarmos-nos totalmente, totalmente. E vejam, eu não estou dizendo aqui daquela imagem de Nossa Senhora Aparecida que você ganhou da sua avó e que está em cima do seu móvel da sala e que você usa aquilo ali como uma lembrança, ou do quadro do anjinho. Eu não estou dizendo do adesivo do teu carro, nem estou dizendo de um quadro ou outro que você tenha. Se vocês viessem na nossa casa, vocês veriam vários quadros de várias tradições religiosas, né? Nada disso é o nosso objeto. Porque as coisas espirituais tendem a ser belas e têm um fascínio estético e uma capacidade de produzir memória e lembrança que são fantásticas. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do apego a truques de elevação mais rápida, né? A gente cria uma espécie de trapaça. Qual que é a trapaça? Se eu comprar o livro, se eu for no centro, se eu for amigo do fulano, né? Isso são pequenas trapaças. Barganha, né? Barganha. Essas é que a gente tem que... Eu penso, não sei o que o Thiago pensa, essas que a gente tem que conseguir gradativamente abrir mão. Com certeza. Porque essa questão das fórmulas mais exteriores, elas existem e eu acredito que cumprem um papel, né? Por exemplo, se fôssemos visitar a casa de Denis em Tours, lá na Praça das Artes, né? Nós veríamos várias imagens de Joana d'Arc, várias peças que remetem à lembrança desse espírito que sem dúvida é luminoso, né? E a gente vai dizer assim, bom, mas isso não é uma prática espírita, mas pouco importa, né? É uma questão afetiva. E não é porque nós somos espíritos que o espiritismo é destituído isso, mas a criatura humana, enquanto ser humano, não, né? O que de fato a gente precisa desapegar são dessas coisas muito mais rudimentares, né? Da nossa prática espírita. Essa questão mesmo da barganha, a gente enxerga, Denis faz uma crítica muito justa ao catolicismo. Por exemplo, a questão do inferno. Será que nós, espíritas, não estamos transformando o umbral em um inferno? Né? Será que nós, com essa questão do bônus hora, a gente não vai a um trabalho espírita motivado por adquirir bônus hora? Né? E às vezes a gente vai perseguindo coisas que não tem razão, né? Essa questão mesmo das imagens, enfim. Então é isso que a gente tem que ter atenção, né? A nossa prática ela tem que estar ligada ao sentimento, né? À entrega, ao desinteresse. Eu acho que a chave de tudo na prática espírita é o desinteresse. Se eu vou à reunião pública meramente interessado em uma ação dos espíritos quase que mirabolante para resolver minha vida, é complicado, porque na verdade o conhecimento espírita ele vai favorecer a nossa mente para entender as razões do nosso sofrimento e não para resolver o nosso sofrimento, né? Então são questões, pequenas questões que a gente tem que ter atenção. E você usou a expressão, né, do sentimento, e Denis vai definir religião para nós verdadeira como um sentimento de proximidade com Deus, de identidade com Deus, né? Esse estado de sentimento, ele não é conquistável por um objeto. Ele pode até ser. De que maneira? Às vezes a gente coloca tanta fé numa determinada peça material, pode ser um livro, pode ser um pingente, pode ser o que for, que ele até consegue gerar em nós um efeito de reforço positivo. No entanto, ele é limitado e tem data de validade. Reparem para vocês verem. Às vezes você compra um livro, você compra uma coisa e fala, nossa, agora eu me senti tão bem feito, repleto, tão orientado, tão acolhido. E você lê aquele livro e daqui a um tempo você tem a mesma angústia, porque o sentimento não é seu. E também já não é mais do livro, porque aí o livro se torna só
uma quantidade de papel, né? Só uma quantidade de papel. Então a gente tem que ter bastante cuidado. E quantas vezes o próprio livro, né, que fica ali depositado e parado na estante, não acaba se transformando numa espécie de imagem, né? Exato, que a gente não dá, não presta. E a gente coloca aquilo como salvação. Quando eu ler esse livro, eu vou ser uma pessoa bem melhor, né? E aí a gente fica agarrado aqui nesse tempo todo. Não resolve. A Luísa Medeiros perguntou uma coisa aqui muito interessante, né? Ela perguntou: Vinícius, então não é errado se afastar, não dar ibope nesses eventos? Olha, aqui eu apontaria duas coisas para nós, e que é um pouco do esforço que eu tento fazer para minha prática, né? Algumas pessoas podem se sentir incomodadas da gente dizer assim: o esforço que eu faço para minha prática. Galera, eu falei igual eu falei para os meus alunos agora. Desculpa, gente. Pessoal, se quem está tentando dividir estudo com vocês não tem esforço de prática, não tem sentido de tentar dividir estudo, né? Porque o aprendizado só surge quando você, na prática, tem uma dificuldade e usa aquele remédio. Aí ele funciona e você fala: opa, quando eu tive tal mal, eu recebi tal remédio. E aí o resultado foi muito bom. Na minha prática, eu tento me basear por duas coisas, né? Duas coisas. A primeira delas a gente tem que ser honesto com o nosso coração e com a nossa consciência, né? Não adianta você, por exemplo, ser contrário a eventos dessa ou daquela natureza e ainda assim ir nesses eventos para depois criticá-los. Se você tem limitações, se você tem dificuldades, se você não concorda, olha, é melhor que você encontre um espaço onde seu coração esteja tranquilo, para que quando você se coloque diante do estudo do Evangelho, você esteja inteiramente disponível para o Evangelho. Então você fica na casa espírita pensando: lá vem aquele esquisito do passe. Agora ele está falando um negócio que não funciona. Esse povo que vende tudo. Não sei o que. Entendem? Eu acho que isso é muito importante. Se você está num grupo, se você está vivendo uma experiência que não te completa, não há pecado, não há vício, não há erro, não há equívoco. Agradeça as pessoas que estavam ali contigo. E isso eu digo generosa e genuinamente. Agradeça a eles e diga: olha, eu vou me afastar um tempo e vou trabalhar em outro lugar. E aí busque um espaço, então, que te possibilite isso, né? É fundamental que isso não saia do nosso campo de visão. A casa espírita não é uma prisão que você entra na casa e você agora está algemado a fazer tudo que a casa te propõe. Não, não é. Agora, por outro lado, a gente tem que tomar um cuidado. Com a facilidade da internet, veja, tem aqui agora aparecendo na minha telinha 85 pessoas assistindo a gente pelo YouTube, né? Bastante gente. A gente tem uma noção de ausência de limites. Então você pode, na sua casa, todos os dias assistir dezenas de palestras diferentes, feitas em dezenas de lugares do mundo, e se sentir repleto de conhecimento. Então, se eu tenho problema lá na instituição, ou se eu tenho problema com o movimento, e eu posso assistir na internet, então eu encontrei a solução, isso basta. Não, isso não basta. Esse é o ponto. Porque você precisa conviver com pessoas. As pessoas são o nosso laboratório de evolução. É claro, eu sei de companheiros que estão assistindo a gente, que me mandam e-mail dizendo: eu não tenho uma casa espírita na cidade, eu não tenho um grupo que eu possa me ligar, ou então os grupos são muito confusos. A minha orientação a esses casos é sempre a mesma. Fortaleça o seu estudo, a sua prática, para que você, se for o caso, dê início a um grupo diferente, né? Não há também nenhum tabu de que se criem novos grupos espíritas. Você não precisa necessariamente criar um grupo porque você rompeu com o outro. Você pode criar um grupo por uma identidade de estudo diferente, por uma identidade de prática diferente. Está tudo bem, Kardec previa e propunha isso. Grupos menores, de pessoas que têm mais facilidade de interagir, para que o ensinamento tenha capilaridade.
e não monumentos enormes, repletos de pessoas. Isso atende a nós, mas não atende necessariamente aos espíritos. É muito mais fácil você manter um grupo de 10, 20 pessoas em harmonia do que você manter um grupo de 300. Até nesse artigo que você citou na Revista Espírita, Constituição do Espiritismo, Kardec faz uma análise nesse sentido. Ele diz que os grupos menores eles seriam mais seguros na medida que um grupo maior, ele faz uma analogia bem interessante, como se fosse uma árvore, né? Grande, enfim, em que um raio caindo e atingindo aquela árvore destruiu a obra, né? No entanto, se por outro lado você tem árvores menores, mas em maior quantidade, você pode destruir uma dessas árvores ser atingida por um raio e as outras se preservam, né? Exatamente. E essa recomendação também está dada já lá no Livro dos Médiuns, né? Da necessidade dos grupos menores. A gente vê que as coisas, não que os grupos maiores sejam um erro, não é isso, mas principalmente para a prática da mediunidade, os benefícios, né, são muito maiores. Se a gente for pegar os médiuns, né, que mais laboraram no movimento espírita brasileiro, por exemplo, né, o Chico, quando começa lá em Pedro Leopoldo, no Luiz Gonzaga, depois no Meimei, até mesmo, né, em Uberaba, lá no Grupo Espírita da Prece, eram coisas, né, menores, mais intimistas, né? As pessoas se conhecem, as pessoas se gostam, tem atrito, porque não há possibilidade da experiência humana não haver atrito, mas as coisas tendem a se resolver com mais facilidade, né? Exato. Então, diante desses eventos, desses momentos em que a gente vê um apelo para o externo, a gente pode escolher se a gente quer participar, sim. A gente tem direito a não coadunar com isso. A gente tem direito de apontar, às vezes, para o nosso dirigente, para o nosso companheiro de casa espírita, de maneira amorosa: olha, eu estou um pouco incomodado, você pode me explicar por que isso está acontecendo assim? Num clima, claro, amistoso, amoroso, fraterno, né? Agora, é fundamental que a gente esteja envolvido num grupo de pessoas. O estudo individual e o estudo online não substituem a casa espírita. Nós temos visto com muito receio a emergência de indivíduos que se tornam lideranças no movimento espírita sem nunca terem frequentado uma casa espírita, ou sem nunca terem participado da convivência e da gestão interpessoal dentro de uma casa espírita. O Cristo propunha que nós formássemos comunidades. Não há possibilidade de que a virtude nasça num só coração, descolado da prática comunitária. Então, a comunidade de prática para nós ela é fundamental. Diríamos nós que existem 3 instâncias que devem orientar o nosso caminho. A primeira instância é o Cristo, né? Que é a figura máxima de síntese do ponto que se pode alcançar na Terra, do ponto de vista da evolução. A segunda instância é o ensinamento escrito, é o texto, né? E, portanto, a gente precisa ter contato com Cristo e a gente precisa ter contato com o texto. E a terceira instância é a comunidade prática. Então, só há evolução de fato se a gente tiver Cristo, Evangelho, texto, né? E prática. Comunidade prática. Entenda, comunidade prática não é quando você se reúne com as pessoas para fazer sopa e distribuir para os pobres apenas. Isso é uma faceta de comunidade prática. Comunidade prática não é quando você vai num evento que as pessoas dizem assim: comprem esse livro, comprem essa camisa, comprem essa coisa para você ajudar na manutenção do movimento. Isso não é só comunidade prática. Às vezes isso não é comunidade prática, é só um comércio mesmo, é só uma feira, igual que acontece de vez em quando nas ruas da sua cidade. Comunidade prática é quando você encontra o sujeito várias vezes. Um dia ele chega mal-humorado, no outro dia ele chega triste, um dia ele chega bonito porque cortou o cabelo, pôs uma roupa nova. E aí você diz: ô, Dona Maria, cortou o cabelo, como a senhora está bem hoje, como está seu filho e seu cachorro?
E aí ela leva um biscoitinho pra você, e num dia que você tá triste, ela te dá um biscoito amanteigado, e você fala, ai que delícia, comi um biscoito, tô bem. E aí você combina de eventualmente tomar um caldo na casa do outro, e aí descobre que é aniversário do dirigente, e aí dá um beijo no dirigente, leva pra ele entende? Isso é comunidade prática. Comunidade prática é como a gente vai se tornar humanos perto de outros seres humanos. Qual foi o grande deslize da igreja que Denis aponta? Eu acho que é um pouco da síntese de tudo que a gente falou aqui. Ela separa alguns indivíduos. E ela separa por critérios que não são essenciais. Ela separa pela compra das indulgências, ela separa os que vão para o céu, os que vão para o inferno, ela separa aqueles que confessarem, os que não, os que estão dentro e os que estão fora. Essa separação é porque não há uma comunidade prática que possa englobar o mundo inteiro ainda. Então não tem como. Se uma instituição vai abraçar o mundo, ela vai segregar. Agora, quando a gente vê pequenas comunidades, a comunidade franciscana, os dominicanos, né? Quando a gente vê os jesuítas, quando a gente vê as pequenas comunidades, quando eram pequenas, né? Elas vão ter uma capacidade de envolvimento que aponta na direção do que Paulo nos diz na Epístola aos Romanos. Assim como um corpo possui muitos membros, mas é um só, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. Então não tem como você ter uma casa espírita grande, você fala assim, a nossa casa espírita é fantástica, mas o departamento de estudo é um problema. Você imagina então que você é uma pessoa boa, saudável, mas está com o braço doentado, necrosado. Aí você vai viver com o braço assim, apoiado porque ele está necrosado. Não, eu estou ótimo, eu não tenho problema nenhum. Não, você tem muito problema, você está com o braço necrosado. Não tem como a gente viver numa instituição que a gente tem um outro departamento com problema e a gente achar que isso é natural. O que a gente tem que fazer? Pela comunidade de prática, cuidar e amar uns dos outros. Né? Dar o nosso máximo para que a instituição como um todo funcione. Isso é evangelho, sabe? Então, é muito bom estar com vocês sempre aqui. Sempre muito, 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 muito bom. Agora, isso não substitui a casa espírita. Além disso, e dentro desse aspecto, tem um último detalhezinho, que aí eu encerro minhas considerações, que é o seguinte. Quando a gente encontra indivíduos que têm um pouquinho mais de amadurecimento que a gente, isso é muito bom. Agora, amadurecimento espiritual não tem a ver com conhecimento intelectual. É uma fragrância, é igual um perfume. A gente sente pela presença, né, Tiago? Às vezes a pessoa é muito discreta, nem faz estudos, fica quietinha no canto dela, mas ela tem uma presença espiritual marcante. A comunidade de prática dá para nós a possibilidade de conviver com esses indivíduos. E a gente tem que conviver com eles. Porque às vezes a gente já está muito senhor de si mesmo. Eu sei, eu domino, eu conheço determinados conceitos, e a gente é mestre para criar justificativo e continuar agindo no mal. Daí a gente encontra esse coração humilde que tem uma conexão direta com o mais alto, e a sensação é de um choque. A gente pensa, puxa vida, eu posso até saber tanta coisa, mas está faltando, né? Então, é fundamental que a gente tenha essa comunidade prática. Fundamental. Fundamental. Então, amigos, eu acho que a gente chega no fim do nosso estudo de hoje. Falando um pouco sobre esses descaminhos, né? Que a igreja viveu e que nós temos muita esperança de que em espiritismo não vivamos, né? Uma esperança genuína e ativa de que a gente possa manter pelo menos uma parte da fonte limpa para que outros bebam dessa água e encontrem alívio, né? Encontrem alívio
Só fazer mais um comentário aqui, né, na mensagem da Sandra, para também não parecer que eu não a vi. Sandra, isso é muito triste mesmo. É sinal de que o laço familiar entre os membros da casa estava fendido. Ela se afastou por problemas e não foi procurada por ninguém. Isso realmente é muito, muito triste. Na semana que vem a gente vai começar vai começar é ótimo. A gente vai, eu acho que a semana que vem é o último estudo de cristianismo, né? Nós vamos fazer 5 partes, não sei, talvez a gente passe mais uma parte. Eu agradeço a vocês, vou deixar o Thiago fazer as considerações dele, vou colocar aqui no chat o meu e-mail para as perguntas. Tem muita gente que me manda e-mail e eu tenho respondido todos que eu consigo, né? Na verdade, eu acho que eu respondi todos até hoje. Ou com perguntas, algumas perguntas eu respondo no próprio e-mail, ou mesmo a pessoa manda fazendo algumas considerações, querendo comentar, agradecendo a gente pelo estudo. Eu fico muito feliz que vocês disponham de um pouco do tempo de vocês, que é precioso, para estar com a gente acompanhando esse estudo. E eu fico muito feliz que você ainda disponha de um pouco mais de tempo, às vezes para mandar uma mensagem afetuosa, estimulando que a gente continue, né? E nesse processo eu peço que vocês mantenham o nosso grupo de estudo nas suas preces, que vocês nos mantenham nas suas preces, para que a gente possa manter o alvo, que é Jesus. O Thiago está aqui com a gente hoje, e eu não tenho muito apego a essa posição do estudo. Eu acho que tem companheiros que sabem muito. O Thiago é um amigo desses que eu considero que tenha muita familiaridade com a obra do Denis. São muitos anos de estudo da obra, debruçado sobre a obra, esforço sobre a obra. Não é nenhum trabalho mágico, né? É um trabalho de dedicação. E toda vez que eu receber alguém aqui em Juiz de Fora, que eu tiver com outro companheiro, que eu tiver a possibilidade de trazer um amigo para fazer esse estudo conosco, julgando que seja positivo, eu farei. Eu farei para dividir com vocês o que há de melhor. Então as minhas considerações finais são essas. Eu passo para o Thiago se despedir também. Meus amigos, muito embora a nossa diminuta fala, enfim, a gente fica muito feliz com o estudo que o Vinícius vem conduzindo, né? A obra de Denis ela é muito rica, muito vasta. Depois da morte, muito embora seja uma síntese do Espiritismo, amplia aí muito, né, a doutrina, enriquece as nossas almas. Vale lembrar que essa obra fez muito sucesso, né, e converteu muitas almas para o caminho espiritual. Um exemplo é Eurípides, né? Enfim, então só externar a nossa alegria de estar com esse companheiro tão querido, que é Denis, e também que é o Vinícius, né? Um abraço para todos. Beijo para vocês e até segunda que vem, meus amigos. Uma ótima semana.